Comida de qualidade e excelente preço, Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 3832-4465. Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semileito com apoio para pernas e pés, ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem. Se você é daqueles que acham que todas as pizzas são iguais, não conhece a Bela Pizza Pizzaria. Cardápio variado e preparo criterioso. Experimente os sabores especiais. Bela Pizza Pizzaria. O sabor da verdadeira pizza. Boa noite, amigos, um abraço. Estamos chegando com o nosso Esporte Hoje TV, na TV Hoje e também na TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de televisão. Hoje o nosso assunto principal é Campeonato Mineiro do Módulo 2. E a gente está aqui com o comentarista de esporte da Rede Hoje e da Rádio Rainha da Paz, André Luiz. Boa noite, André. Boa noite, Luiz. Um abraço pessoal de casa. E é isso, né? Está chegando aí o Campeonato Mineiro mais uma vez e a expectativa de um patrocinense forte aí em 2013, Luiz. Pois é, rapaz. E a gente está vendo aí, né, a montagem das equipes. Estou sentindo aí que o Uberaba está com um problema maior, porque é um time que foi rebaixado. O que acontece é o seguinte: quando o time rebaixa, a tendência é ele ter um desempenho pior, né? No Campeonato Mineiro, que eu estou dizendo, assim, entendo por base o Mineiro. E quando ele sobe, né, vem da divisão inferior, ele tem um rendimento maior, né, que é o caso do Guaxupé e do Minas, que deve, como aconteceu com o Araxá esse ano, né? Então, qual a sua expectativa aí para o próximo campeonato? Com o próprio Patrocinense, né, Luiz? Quando subiu de divisão, né, saiu da terceira divisão, chamada de segunda para o módulo B, o Patrocinense, primeiro ano no módulo B foi bem. É isso, né? A dificuldade é muito grande nesse campeonato, é um campeonato muito disputado, é o que a gente já vem falando, né, em outras ocasiões. É o campeonato que tem mais charme até que o próprio grupo de elite do futebol mineiro, porque é um campeonato mais difícil, mais disputado. Quando, por exemplo, o Patrocinense sobe de divisão, já esteve na primeira divisão do futebol mineiro, a gente sabe que o Patrocinense vai lutar para não cair. E o módulo 2 não, é um campeonato muito disputado, que todo mundo quer ser campeão e, acima de tudo, subir para a primeira divisão do futebol mineiro. Então é um campeonato muito difícil, tem equipes muito fortes aí, e o Patrocinense acho que nesse próximo ano, né, tem que começar um pouco antes o seu planejamento, a sua estrutura, porque se deixar para a montagem da equipe em cima do campeonato vai ser muito difícil, porque os concorrentes já estão, de certa forma, adiantados nessa preparação, Luiz. Agora, André, a gente tem aí o Tricordiano, né, o Atlético Tricordiano, o Democrata de Valadares, que desceu, o Mamoré, o Ipatinga, que não vai ser mais Ipatinga, daqui a pouquinho é um assunto que a gente vai abordar aqui, o Minas, lá de Sete Lagoas, o Poços de Caldas, o Social de Fabriciano, o Guaxupé, que subiu, a Esportiva Guaxupé, o Patrocinense, o Uberaba, a Uberlândia e o RT. E a gente vê aí que, evidentemente, em virtude do campeonato ter que seguir por 2 anos consecutivos, de acordo com o Estatuto do Torcedor, o regulamento tem que ser o mesmo. Então, o que vai acontecer? Na regionalização das chaves, e até por uma questão de coerência, evidentemente que ela acontece de que forma? Os times do Triângulo todos reunidos, Triângulo e Alto Paranaíba, Patrocinense, Mamoré, o RT, Uberlândia, Uberaba e mais um dos que subiram, mas no fim do programa a gente vai saber quem é. Então, a preferência dos times aqui da região é pelo Minas, porque a diferença de quilometragem do Alto Paranaíba para o sul de Minas é maior do que para a região central do estado, onde o Minas fica lá em Sete Lagoas. Luiz, e se você observar, né, as equipes que estarão disputando o módulo B, talvez seja o campeonato mais disputado dos últimos anos, porque o Democrata desceu, mas é fortíssimo, o Democrata sempre faz time forte, o Democrata de Valadares, Mamoré é forte, Ipatinga, agora vai ser Betim, né? Muito forte, né, o Patrocinense, Uberaba, Uberlândia, o RT, os times da região, enfim, são todas equipes muito difíceis, então se
tiver uma estrutura de elenco muito bem montada, não vai conseguir chegar à segunda fase do campeonato, e essa é a preocupação, e até de um próprio descenso. Então o Patrocinense vai ter que vir muito forte se quiser brigar por alguma coisa melhor nesse campeonato módulo B. Eu vi aqui, inclusive no nosso programa de rádio hoje, lá na Rainha da Paz, agora às 18h15, hoje que eu digo nesta quarta-feira, o pessoal lá da Rádio Sete Colinas, o Moura Miranda e toda aquela turma lá, debatendo sobre o Uberaba. A situação lá, o bicho está pegando. Uberaba não tem dinheiro, há problemas de atraso de salário do campeonato desse ano, inclusive a Taça Minas, disputou a Taça Minas, foi um problema a mais, querendo buscar uma vaga na Copa do Brasil e acabou complicando. Então o Uberaba está com esse problema aí. Agora na nossa região a gente tem o RT forte, o Mamoré fortíssimo, o Uberlândia fazendo o Uberlândia está com a super estrutura, agora vem com o patrocínio da Caixa. Então o Patrocinense vai ter que ser aí o ponto de equilíbrio aí. E eu não sei como algumas equipes entram em campeonatos sem estrutura nenhuma, né, Luiz? E isso acaba refletindo até na questão salarial dos jogadores, o que é um absurdo. Quer dizer, qualquer trabalhador precisa receber em dia, trabalhou, precisa receber, né? O cara vai lá para o estádio jogar futebol, ser chamado de mercenário, né? Ser cobrado na profissão dele, e depois no final do mês não recebe seu salário. Você vê, o Ipatinga queria antecipar seu jogo aí na Série B do Campeonato Brasileiro, porque não tem dinheiro para pagar os jogadores estão querendo fazer greve lá, e a televisão obrigou o Ipatinga a jogar, enfim. Então, tem que ter estrutura. Se o Patrocinense decide entrar, vai ter que ter estrutura, e estrutura forte, para concorrer com essas equipes. Vai ter que ter bala na agulha, a diretoria vai ter que trabalhar muito, fazer eventos, levantar recursos. Não sei se nesse ano vai ser possível tanto apoio como houve anteriormente da própria prefeitura, porque as prefeituras estão com muitas dificuldades por queda de arrecadação, FPM, enfim, algumas questões que, né, não se referem apenas ao futebol. Então vai ter que ter um trabalho muito forte da diretoria, começando desde já. É aquela questão também, né, a questão estrutural do futebol mineiro, Luiz, de não ter o calendário o ano todo, né? Eu não sei por que não se regionaliza, não tem um campeonato o ano todo. O módulo B tem que ser paralelo à primeira divisão do futebol mineiro, quer dizer, não dá para entender para quê? É inexplicável isso, são poucas datas, praticamente 2 meses de campeonato. Tudo isso acaba se somando para haver uma dificuldade muito grande das equipes do interior. E não é só a gente que defende isso, não. Há 2 semanas aí eu vi um comentário na página de opinião do jornal O Tempo. Eu também li. Leu? Interessante. Em que um médico defendia o seguinte: junta as regiões, igual que o Triângulo Mineiro, faz-se um campeonato da região. Então, Copa Triângulo, Copa Sul, Copa Zona da Mata. E aí, primeira coisa, você vai ter mais time para disputar. Aí o que você faz? Pega os 2 primeiros colocados de cada uma dessas regiões e você vai formar 10 clubes lá, e também a Copa Centro, Cruzeiro, Atlético, América, Vila Nova. Uma Copa Metropolitana. Eles disputando lá. Então todo mundo, e chega no final, você faz o Campeonato Mineiro com os demais. Então todo mundo tem chance e acaba com esse negócio de primeira, segunda, terceira, 15ª divisão. Um campeonato igual o de Minas Gerais não se justifica ter 3 divisões, Luiz. Essa terceira divisão do futebol mineiro é horrível, não vai praticamente ninguém ao estádio. Deu 60 torcedores, 20 torcedores. É uma vergonha. Então não sei para que 3 divisões no futebol mineiro, não adianta, não dá certo. Essa regionalização a gente abriga há muito tempo, mas isso não entra na cabeça nem da Federação Mineira de Futebol, nem dos próprios dirigentes. Então, continua nessa mesmice, e as equipes do interior sempre com muita dificuldade e com pouco calendário. Você vê a torcida aqui em Patrocínio, a gente sai nas ruas e tal, quando o Patrocinense volta e tal, todo mundo querendo o campeonato, né? Ter disputa, ter competição no segundo semestre. Mas não tem, é só praticamente 2 meses e meio de campeonato. E se a equipe não se classifica ainda para a segunda fase, pior ainda, são pouquíssimos jogos. Então, e aí, o que fica é que eu não sei se os clubes não querem, ou se a federação não quer, porque para a própria federação é interessante, você pega de maio para frente e faz o campeonato mineiro, regionalizado, com todas as regiões. E aí no ano seguinte, de janeiro até março, você faz o campeonato mineiro, né? Com aquelas equipes, porque para não brigar com data da CBF. E outra coisa, um campeonato nesses modos, Luiz, quem fosse campeão regional seria campeão. Patrocinense, se vencesse, seria um objetivo. Seria campeão do Triângulo, seria um baita de um título.
Tudo bem, o Patrocinense um dia foi campeão da Copa Triângulo, mas era uma liga, não era uma coisa assim tão oficial como seria um campeonato desse, né? Feito pela Federação Mineira de Futebol. O Patrocinense seria um campeão regional, como o Cruzeiro um dia foi campeão da Copa Sul-Minas, né? Campeões aí do Rio São Paulo seria mais ou menos nesses modos. Então o Patrocinense teria título para comemorar se fosse campeão ou qualquer equipe, né? E depois uma disputa do Campeonato Mineiro entre as principais equipes. Mas infelizmente isso é um sonho que nunca sai do papel. É isso aí. A gente vai para o intervalo e volta já falando então ainda do módulo 2, né? E falando também dessas mudanças que estão acontecendo no futebol mineiro, time mudando de cidade, mudando de nome. É um negócio que não dá para entender. Jogador mudar de nome e beijar o outro escudo, tudo bem, mas time é difícil. Depois do intervalo. Compre imóveis de qualidade sem sair do orçamento. Em Patrocínio, as lojas Reon têm tudo em móveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece esse presente. Lojas Reon. Se você é daqueles que acham que todas as pizzas são iguais, não conhece a Bela Pizza Pizzaria. Cardápio variado e preparo criterioso. Experimente os sabores especiais. Bela Pizza Pizzaria, o sabor da verdadeira pizza. Participe do projeto Cidadania, com atendimento na área jurídica, internet popular e os cursos de informática, com inscrições abertas. Câmara de Patrocínio. Você faz parte do Legislativo. Comida de qualidade e excelente preço, Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 3832-4465. De volta no Esporte Hoje TV, pela TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão e também na Rede Hoje, através da tvhoje.com.br e do nosso link no YouTube, youtube.com/Rede Hoje. E nesta quarta-feira aconteceu em Belo Horizonte a reunião do Conselho Arbitral do Módulo 2, lá na Federação Mineira de Futebol. E é para lá que a gente vai agora com o nosso companheiro Igor Moreira, que fala direto da federação, trazendo para a gente o que ficou definido para o campeonato de 2013. Diga aí, Igor. Ficou definido no Conselho Técnico do Módulo 2 que a fórmula de disputa será a mesma do ano passado, onde serão duas chaves de 6 equipes cada e que se enfrentarão em turno e retorno. As chaves foram regionalizadas, as duas melhores se classificam e disputam o quadrangular final, que também será disputado em turno e retorno. A competição começará no dia 16 de fevereiro e a previsão de término será no dia 19 de maio. As inscrições de atletas para a primeira rodada até dia 14 de fevereiro e a última data será no dia 11 de abril. As chaves ficaram assim: na chave A, Patrocinense, Uberaba, Uberlândia, URT, Mamoré e Guaxupé. Na chave B, Minas Futebol, Ipatinga, Democrata, de Governador Valadares, Social, Poços de Caldas e Tricordiano. Da Federação Mineira de Futebol para a Rádio Hoje, Igor Moreira. Bom, tá aí, André. A única novidade que tem aí é o Guaxupé, porque o Patrocinense, o Mamoré e o RT queriam Minas na chave, porque o Minas, a cidade de Sete Lagoas fica mais próxima aqui da região do que Guaxupé. E ficou ruim, foi para Guaxupé, né? Fica ruim porque eles vão ter que fazer muitas viagens, né, para cá, para a região do Triângulo e Alto Paranaíba. Mas ainda bem que existe já esse consenso em termos de regionalização, né, na primeira fase, facilita as coisas. Então, como a gente já previa, né, uma chave muito forte com Patrocinense, Uberaba, Uberlândia, URT e Mamoré, mais o Guaxupé, que a gente ainda não sabe como é que vai se portar essa equipe, né, meio que, entre aspas, de intruso aqui no Triângulo e Alto Paranaíba. E a outra chave com Tricordiano, Democrata de Valadares, Ipatinga, que será em Betim, né? Minas Futebol, o Poços de Caldas e o Social. Serão duas chaves muito difíceis e ninguém desistiu na última hora, que às vezes acontece, né, Luiz?
às vezes, né, de um ano para outro a equipe não consegue se estruturar e acaba não disputando o campeonato, mas está todo mundo firme aí para fazer um campeonato muito disputado. Agora, o Ipatinga pode se chamar Betim, né? Já entrou com requerimento na Federação Mineira de Futebol, vai para a CBF, e como a gente disse no bloco anterior, e antes eu queria só agradecer o Igor Moreira da Federação, viu, Igor? Um abraço para você, obrigado aí, que está vendo a gente lá. Então é o seguinte, o Ipatinga agora vai ser Betim, o Nacional de Nova Serrana agora não é Nacional de Nova Serrana mais, é Nacional de Patos de Minas, tem como sede Patos de Minas, tem um convênio com o Mamoré, vai jogar no Bernardo Rubinja, e o Boa já tinha saído de Ituiutaba, deixou o nome de Ituiutaba e passou a ser Boa de Varginha. Então, um negócio esquisito. Antes, o jogador saía do time, né, e beija o escudo do outro e tal, a gente já achava estranho. Agora você imagina um time mudar de nome ou de cidade. Luiz, deveria existir algum meio de barrar isso, porque isso está ficando cada vez mais comum. Só interesse dos empresários. Começou com o Paulista, aquela questão de Barueri, né, Jundiaí, começou por ali e está acabando existindo uma tradição, se tornando uma tradição. Aliás, o que é bom no futebol é a tradição, é você saber que o patrocinense é de patrocínio. Você falou o RT, você sabe que é de Patos de Minas, o Cruzeiro que é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, o Atlético a mesma coisa, o Flamengo é do Rio de Janeiro. Então isso é uma vergonha para o futebol, uma desmoralização, porque é isso que eu estou falando, a questão da tradição, né? Isso pesa muito, é um componente muito importante. E aquele time representa também aquela cidade, não é só um nome, tudo está virando marketing. Então, o Nacional montou um time forte, Nova Serrana, chegou à primeira divisão do futebol mineiro e agora vai para Patos de Minas. E a cidade construiu um estádio por causa disso. A cidade se mobilizou por conta disso, existe um torcedor por conta disso, torcedor de Ituiutaba é que fez o Ituiutaba ser o que é, né? Depois se tornou Boa e de repente não tem mais o time na sua cidade. Então isso é uma vergonha, até porque tem que existir uma estrutura para ter o time de futebol. Se não tem estrutura, não pode disputar. E parece que o problema é político, porque aí o prefeito não pode apoiar, ou não quer, eu não sei, né? Ou aí os grupos políticos brigam e tal, e eles simplesmente tiram o time dali e vai montar, inclusive o Nacional, vai montar um sistema completo na cidade de Patos de Minas, com escritório, com loja, enfim, vai vir completo na região. Então já está na hora de alguma coisa ser feita pela federação, pela FIFA, pela CBF, porque isso não pode continuar acontecendo. Já pensou a equipe do Atlético mudando? Atlético Mineiro virou o Atlético de Porto Alegre? O Atlético Gaúcho. O Atlético do Rio Grande do Sul? O Atlético... Simplesmente você abandona o seu torcedor, a razão de ser do futebol é o torcedor. Aí o torcedor tem aquela tradição, torce para o seu time, para as cores do seu time, para o seu futebol, de repente ele muda de cidade, não está lá mais. Agora, quem é de Nova Serrana vai torcer para um time que só tem o nome, agora é de Patos de Minas? Não vai. Exatamente. Bom, então falando do campeonato, o regulamento é o mesmo, né, o módulo 2, o regulamento é o mesmo de 2012, nenhuma mudança, vão se classificar 2 equipes para a segunda fase, né, e o campeonato começa em fevereiro, vai dar um tempo aí, inclusive, para o Patrocinense, que já começa o trabalho de contratação, segundo o Fábio de Paula. Né? E tem que ser urgente, Luiz, estamos terminando o mês de novembro. Então, se você imaginar esse processo de negociação com o treinador, que ainda não está fechado, treinador, comissão técnica, principalmente jogadores, até que tudo isso seja feito, os jogadores possam vir para patrocínio, iniciar, fazer temporada e começar o campeonato, então isso leva tempo. E até porque as outras equipes já estão contratando bons jogadores, daqui a pouco o mercado vai começar a ficar um pouco mais escasso. É lógico que você tem um Brasil inteiro para contratar jogadores, mas algumas peças são desejadas por todas as equipes. Então o Patrocinense tem que realmente se movimentar e eu tenho certeza que isso vai ser feito por intermédio do Fábio de Paula, pelo Walterson Silva, pelo Marelísio, porque o Patrocinense precisa sim de um time forte, porque esse campeonato eu acho que vai ser um dos mais difíceis dos últimos anos, Luiz. Ok, vamos então só repetir aqui, né? Eu apaguei o meu aqui, escrita a caneta. Vamos achar aí. A chave A, a chave do Patrocinense, né? Vai ter então, além do Patrocinense, Uberaba, Uberlândia, o RT, Mamoré e o Guaxupé. A chave B, Tricordiano, Democrata de Sete Lagoas, Ipatinga, Democrata de Valadares. Não, de Valadares, exatamente. O Ipatinga, que deve ser Betim, né, ainda não sabe. O Minas Brasil, lá de Sete Lagoas. Isso.
Poços de Caldas e o Social de Coronel Fabriciano. São essas as chaves do Campeonato Mineiro do Módulo 2. E o patrocinense aqui, o torcedor patrocinense, está naquela vontade de ver seu time jogar de novo, né, o 4º ano seguido. E eu acho que, pelo que eu conversei com o Fábio de Paula, eles vão fazer uma boa equipe. E o regulamento mesmo? Não, o regulamento é igual do ano passado. Desse ano, né? Não teve nenhuma alteração. Não, o Mamoré e o patrocinense queriam a classificação de 3, mas o Estatuto do Torcedor não permite, né? Deve ser seguido por pelo menos 2 anos, o regulamento deve ser seguido, porque realmente todo ano o pessoal mexia nos regulamentos. Eu me lembro do Clube Atlético Patrocinense, né, durante uns 10, 15 anos, lá cada ano era uma tabela, aliás, uma tabela não, era um regulamento, um formato diferente. Agora não, pelo menos por 2 anos tem que se manter, pelo menos isso é coerente. Agora, é evidente que, como a gente dizia no bloco anterior, é preciso de pensar um pouco mais no interior e fazer um campeonato um pouco mais extenso, dar um calendário um pouco maior. Agora, isso não depende só da federação também, depende dos clubes, né? Então, porque a federação é formada pelos clubes, mas aí entra a força do Atlético, do Cruzeiro, só para você ter uma noção, a força do Atlético Mineiro, que foi o campeão desse ano, na votação é 12. A força do Araxá, que foi o campeão do módulo 2, é 2. E a força de quem foi vice-campeão do módulo 2, que foi o Tombense, é 1. Então, o Tombense tem 1, o voto do Tombense tem o peso 1, e o do Atlético Mineiro, que não está errado, tem 12. Aí, o que o Atlético, o Cruzeiro, o América, né, que foram os 3 primeiros, decidem, vale para o campeonato. E aí fica difícil para as equipes do interior, né, fazerem alguma coisa e tal, mas realmente é necessário uma nova estrutura, né, um novo modelo para o futebol mineiro. Se houvesse mais equipes, Luiz, acho que ficaria melhor até se classificar mais equipes para essa segunda fase, mas o campeonato é curto, tem 6 equipes de cada chave também, classificar a metade é meio complicado. Naquilo que a gente disse, que é aquela questão de fazer um calendário. Você pega o Campeonato Mineiro, esse que vai começar agora do módulo 1 da primeira divisão, faz exatamente na data de fevereiro a maio. E os campeonatos regionais podem até começar em fevereiro também, não tem problema. Para se classificarem aí o campeão e vice de cada chave, né, Triângulo, Sul, Zona da Mata, Vale do Aço, região central, e depois tira-se os campeões e vice e vão disputar o Campeonato Mineiro no ano seguinte. Eu não sei se é desejo dos clubes também, mas já que não tem ainda essa regionalização, Luiz, temos 12 equipes no campeonato, talvez todo mundo contra todo mundo, né, com alguma classificação, classificando 4, né, não digo que seria o ano inteiro, mas haveria mais datas. Eu não sei por que tem que seguir praticamente o módulo 1 do campeonato. Esse ano mineiro. Até tinha uma coerência, porque o Ipatinga e o Boa iam disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, para 2013 já não tem essa necessidade, porque o Ipatinga caiu. E tomara que isso seja revisto, né? Que haja mais datas aí para o campeonato não ser tão curto como tem sido. É isso aí. Bom, final do nosso esporte hoje, a gente agradece a sua audiência, lembrando que você pode acompanhar tudo na Rádio Rainha da Paz 810, o AM do Povo, ou também na radiohoje.com/player, né? Ou então redehoje.com.br, você clica lá no íconezinho da Rádio Hoje, você vai ouvir o programa Esporte Hoje de segunda a sexta, das 18h30 às 19h, e quartas e quintas aqui na TV Ouro Verde, Canal 11 e na Rede Hoje, o programa Esporte Hoje TV. André, obrigado. Ok, Luiz, grande abraço para você e o pessoal que está acompanhando em casa. Legal, grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Até lá.